Meu filho esqueceu de desligar o telefone e escutei como ele planejava me tirar de casa. Meu nome é Antônio Ferreira, tenho 72 anos e o que vou contar para vocês não é bonito, mas é verdade. Foi numa quinta-feira à tarde, quando liguei para o Bruno para confirmar o almoço de domingo na minha casa, como a gente fazia há mais de 15 anos. Pai, só um minutinho, me disse depois de conversarmos sobre o tempo. Tem alguém batendo no portão. Escutei os passos dele se afastando, mas a ligação continuou. Fiquei esperando na linha, como sempre fazia, achando que ele ia voltar logo para se despedir. Foi quando escutei a Patrícia, minha nora, entrando na sala. Era seu pai de novo? Perguntou com aquele tom que ela sempre usava quando falava de mim, como se o meu nome fosse uma praga. Era sim, respondeu o Bruno com um suspiro cansado. Queria confirmar o almoço de domingo. Bruno, quando é que a gente vai falar para ele que não queremos mais essas reuniões? Não aguento mais esses almoços intermináveis com as mesmas histórias repetidas e ele metendo o bedelho na educação das crianças. Senti o ar saindo dos meus pulmões. Segurei o telefone mais perto do ouvido, sem acreditar no que estava escutando. Depois de 40 anos criando meu filho sozinho, depois de sacrificar minha vida inteira por ele, era isso que pensavam de mim. Eu sei, Patrícia, disse o Bruno com voz de quem estava desistindo. É complicado. É meu pai. É insuportável, isso sim, rebateu a Patrícia. E as crianças estão aprendendo a não nos respeitar porque ele sempre passa a mão na cabeça delas quando vem aqui. Além do mais, agora que reformamos a casa toda, não quero ele aqui criticando minha decoração. Fiquei paralisado, sentindo cada palavra como uma punhalada no peito. Meu próprio filho, o menino que criei sozinho desde os 7 anos depois que a Maria morreu de câncer, achava que eu era um estorvo na vida dele. Você tem razão, respondeu o Bruno, e essas 3 palavras acabaram de destruir o que sobrava do meu coração. A gente devia falar para ele que estamos ocupados de agora em diante. Podemos ver ele nas datas importantes, mas esses almoços de domingo são demais. Finalmente você entrou na razão, disse a Patrícia toda satisfeita. Vai falar com ele no domingo? Acho que vou ter que falar mesmo. Não tem jeito certo para essas coisas. E quanto à herança, continuou a Patrícia, será que a gente não consegue convencer ele a passar a casa para o nosso nome agora? Afinal de contas, ele mora sozinho naquela casa enorme e nós precisamos mais. Com as crianças crescendo, a casa, minha casa de toda a vida, que comprei trabalhando 2 empregos durante anos. A casa onde criei o Bruno, onde estavam todas as lembranças da Maria, onde eu pensava em morrer em paz. Podia falar que seria melhor a casa ficar na família, sugeriu o Bruno. Pro bem das crianças. Na idade dele, será que ele precisa mesmo de uma casa tão grande? Aos 72 anos, pelo visto, eu não merecia mais ter meu próprio lar. É uma boa ideia, continuou a Patrícia. A gente podia sugerir que ele fizesse a doação em vida, mas continuasse morando lá. Assim teríamos o controle da propriedade. Vamos dizer que é pelos netos, acrescentou o Bruno. Ele sempre foi mole quando o assunto são as crianças. Escutei o barulho de um beijo e depois a Patrícia falou. Por isso que eu te amo. Você sempre dá um jeito de conseguir o que a gente quer. Nesse momento, escutei um ruído do outro lado da linha, como se alguém tivesse pegado o telefone. Pai, ainda tá aí? A voz do Bruno soava alarmada. Desliguei sem falar nada. Fiquei sentado na minha poltrona favorita, a mesma onde consolei o Bruno quando ele tinha pesadelos de criança, onde ajudei com as lições de casa, onde comemorei as conquistas dele. As lágrimas desciam pelo meu rosto enquanto eu processava o que tinha acabado de escutar.
Durante 32 anos, desde que a Maria morreu, dediquei minha vida completamente ao meu filho. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade dele, vendi meu carro para comprar um quando ele fez 18 anos, gastei minhas economias no casamento dele. Nunca mais me casei, nunca busquei minha própria felicidade, porque achei que minha missão na vida era garantir que ele tivesse tudo o que precisasse. E agora descobria que minha presença era um incômodo, que minhas opiniões eram insuportáveis, que meu único valor era o que podiam herdar de mim. O telefone tocou várias vezes durante as horas seguintes. Era o Bruno, provavelmente preocupado com o que eu podia ter escutado. Não atendi nenhuma ligação. Em vez disso, fiquei sentado no escuro da minha sala, deixando a realidade se assentar na minha cabeça. Se eles queriam me apagar da vida deles, talvez eu devesse facilitar o trabalho, mas faria do meu jeito, não do jeito deles. Não ia ficar para ser lentamente excluído da família, para ver como me manipulavam para entregar minha casa, para escutar mais conversas como a de hoje. Se queriam que eu sumisse, então eu ia sumir. Mas antes ia me certificar de proteger o que era meu. Naquela noite, enquanto as ligações do Bruno continuavam sem resposta, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Procurei na minha agenda o número do Dr. Ricardo Santos, o advogado que cuidou do inventário da Maria anos atrás. Era tarde, mas isso não podia esperar. Dr. Ricardo, aqui é o seu Antônio Ferreira, falei quando ele atendeu. Preciso da sua ajuda urgentemente. É sobre minha casa e meu testamento. Quero fazer algumas mudanças imediatamente. No dia seguinte, o Bruno me ligou cedinho. A voz dele soava nervosa, preocupada. Pai, o senhor está bem? Te liguei várias vezes ontem à noite e não atendeu. Tô bem, meu filho, respondi com toda a calma que consegui fingir. Só estava cansado e fui dormir cedo. Ah, que bom! Fiquei preocupado, porque ontem, quando a gente se despediu no telefone, o senhor ficou meio estranho. Não se preocupe, Bruno. Tá tudo normal. Então, o senhor vem domingo como sempre? Essas palavras me doeram mais que qualquer outra coisa. Como sempre, como se fosse uma obrigação chata que tinha que cumprir. Claro que venho, menti para ele. Vou estar lá. O alívio no suspiro dele me confirmou que realmente havia algo para esconder. Durante os próximos dias, mantive minha rotina normal enquanto executava meu plano em segredo. Toda manhã, ligava para o Dr. Ricardo, meu advogado, para ir adiantando os trâmites legais. Seu Antônio, me disse durante uma das nossas reuniões no escritório dele, o senhor tem certeza dessas mudanças? São decisões muito importantes. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondi com firmeza. O Dr. Ricardo me explicou sobre fideicomisso irrevogável, testamento blindado e outras coisas legais que protegeriam meu patrimônio até da minha própria família. Com esses documentos, me explicou, ninguém vai poder pressionar o senhor para transferir propriedades, nem o próprio senhor conseguiria fazer isso mesmo se quisesse. Perfeito. É exatamente isso que eu preciso. Também contratei discretamente uma empresa de mudanças para embalar minhas coisas mais importantes. Falei para eles que era uma mudança aos poucos e que precisava de discrição absoluta. Enquanto isso, continuei fingindo normalidade com o Bruno. Cada conversa por telefone era uma encenação perfeita. Ele não desconfiava de nada. Na sexta-feira, 2 dias antes do almoço de domingo, a Patrícia me ligou diretamente. Isso era estranho, porque ela nunca me ligava. Seu Antônio, me disse com aquela voz doce que usava quando queria alguma coisa, como o senhor está? Muito bem, Patrícia. E você? Bem, obrigada. Queria falar com o senhor sobre uma coisa importante. Aí vinha o primeiro passo do plano deles para me tirar minha casa. O Bruno e eu temos conversado, continuou.
que o senhor mora sozinho nessa casa tão grande. Não seria melhor se transferisse ela para o nosso nome? Assim as crianças poderiam aproveitar mais e o senhor não precisaria se preocupar com manutenção. É uma ideia interessante, respondi tranquilamente. Deixa eu pensar nisso. Claro, tome seu tempo. Só queremos o melhor para o senhor e para a família. A família. Que ironia. Vamos conversar sobre isso no domingo durante o almoço, falei para ela. Perfeito. A gente se vê então. Quando desliguei, sorri pela primeira vez em dias. Eles não faziam ideia do que os esperava. No sábado à noite, o Dr. Ricardo veio na minha casa com todos os documentos finalizados. Assinei cada papel com mão firme. Minha casa agora estava num fideicomisso irrevogável. Meu testamento tinha sido modificado completamente. Minhas contas bancárias tinham sido transferidas para outro banco. Seu Antônio, me disse o Dr. Ricardo antes de ir embora. Uma vez que fizermos isso, não tem volta? Não quero volta, respondi. Quero proteção. Naquela noite dormi melhor que há anos. Pela primeira vez em muito tempo me sentia no controle do meu destino. O domingo chegou rápido demais. Me apresentei na casa do Bruno pontualmente às 11h30, como fazia há 15 anos. Levei presentes para os meus netos e uma garrafa de vinho para acompanhar o almoço. Vovô! Gritaram o Gabriel e a Ana Clara correndo na minha direção. Tinham 8 e 6 anos e eram a única coisa pura e inocente em toda essa situação. Abracei eles com força, sabendo que podia ser a última vez em muito tempo. Trouxe uma coisa para vocês, falei, entregando pequenos presentes que tinha escolhido com carinho especial. A Patrícia apareceu na porta com seu sorriso falso de sempre. Seu Antônio, que bom que conseguiu vir, me disse, me dando beijinho no rosto sem se aproximar de verdade. Sempre é um prazer estar com a família, respondi. E dessa vez o sarcasmo era real. O Bruno chegou da churrasqueira secando as mãos no avental. Pai, fico feliz de vê-lo, me disse, me abraçando rapidamente. Notei como ele evitava meu olhar. A culpa estava estampada no rosto dele. O almoço passou com normalidade superficial, mas eu estava consciente de cada olhadinha trocada entre o Bruno e a Patrícia. Sabia que estavam esperando o momento certo para começar a manipulação. Brinquei com meus netos, contei histórias para eles, escutei sobre a escola. Memorizei cada momento, cada sorriso, cada abraço. Quando chegou a hora da sobremesa, o Bruno finalmente pigarreou. Pai, tem uma coisa que eu e a Patrícia queremos conversar com o senhor. Tô escutando, falei tranquilamente. É sobre sua casa, começou a Patrícia. A gente tem pensado que deve ser muito pesado para o senhor manter uma propriedade tão grande. Pesado como? Bom, a manutenção, a limpeza, os gastos, explicou o Bruno. E morando sozinho? Entendo, falei simplesmente. Os dois ficaram surpresos com minha falta de resistência. A gente pensou que talvez o senhor pudesse considerar transferir ela para o nosso nome, continuou a Patrícia. Claro que o senhor continuaria morando lá. Seria só para facilitar as coisas. Facilitar que coisas? Bom, quando chegar a hora, o senhor sabe, murmurou o Bruno sem jeito. Você está se referindo a quando eu morrer? Pai, não fala assim. Por que não? É a verdade. Vocês estão esperando eu morrer para ficarem com minha casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus netos continuaram brincando, alheios à atenção. Não é assim, pai, disse o Bruno finalmente. A gente só quer se planejar melhor. Entendi, respondi me levantando da mesa. Bom, tenho que ir. Tão cedo? Perguntou o Bruno surpreso. Tenho umas coisas para resolver. Me despedi dos meus netos com abraços extra longos. Vovô, você vem domingo que vem? Perguntou a Ana Clara. A gente vai ver, meu amor, respondi com um nó na garganta. O Bruno me acompanhou até a porta. Pai,
O senhor vai pensar no que a gente conversou? Ah, vou sim. Falei olhando ele direto nos olhos. Vou pensar em muitas coisas. Naquela noite, terminei de embalar minhas coisas mais importantes. No dia seguinte, começaria minha nova vida. O que eles não sabiam era que eu tinha nascido pobre no interior de Minas Gerais. Tinha construído tudo o que possuía com muito trabalho e não ia deixar que ninguém tirasse minha dignidade, nem mesmo meu próprio filho. Na segunda-feira de manhã, quando o Bruno acordou para ir trabalhar, eu já não estava mais lá. Tinha saído de casa às 5 da madrugada com 2 malas e meu carro velho. Deixei a casa impecavelmente limpa e arrumada, como se fosse um dia qualquer. Na mesa da sala deixei um bilhete simples. Saí para viajar, não me procurem. Só isso. O Bruno me ligou às 9 da manhã, como fazia toda segunda para me cumprimentar. O telefone tocou na minha casa vazia. Segundo me contou depois a dona Carmen, minha vizinha, o Bruno chegou na minha casa naquela mesma tarde quando não conseguiu falar comigo. "Seu Antônio!" gritou, batendo na porta insistentemente. "Pai, o senhor está bem?" A dona Carmen se aproximou do quintal dela. "Seu filho, seu pai saiu cedinho", falou para ele. "Vi ele colocando umas malas no carro." "Malas?" Ele disse para onde ia. "Não, só acenou para mim e foi embora." O Bruno usou a chave reserva que tinha para entrar na casa. Foi aí que achou meu bilhete. Me ligou no celular imediatamente. Nessa altura, eu já tinha jogado meu telefone antigo fora e comprado um novo com número diferente. Durante os dias seguintes, o Bruno enlouqueceu tentando me achar. Ligou para hospitais, para a polícia, para cada conhecido que lembrava. A polícia disse que não podiam fazer nada. Um homem de 72 anos tinha direito de sair sem avisar ninguém. Mas ele deixou um bilhete muito estranho, insistiu o Bruno. "Diz para não procurarem ele." "Senhor, isso confirma que ele saiu por vontade própria", respondeu o policial. Uma semana depois do meu sumiço, o Bruno decidiu ir no meu banco para ver se tinha movimentação nas minhas contas. "Sinto muito", disse a gerente. "O seu Antônio encerrou todas as contas dele na semana passada." "Encerrou as contas? Por quê?" "Não posso dar essa informação, senhor. Eu sou filho dele." "Desculpe, mas o senhor foi bem específico sobre a privacidade dele." O Bruno saiu do banco completamente perdido. Por que eu fecharia minhas contas? Para onde tinha ido? Com que dinheiro estava vivendo? 2 semanas depois, ele recebeu a primeira surpresa de verdade. Um advogado chamado Dr. Ricardo Santos entrou em contato com ele. "Senhor Bruno, sou advogado do seu pai. Tenho instruções para entregar esses documentos para o senhor." "Que documentos? Onde está meu pai?" "Não posso revelar a localização dele, mas posso entregar isso." O Dr. Ricardo entregou um envelope lacrado. Dentro tinha cópias de todos os documentos legais que eu tinha assinado. O fideicomisso irrevogável da casa, o testamento modificado, a transferência das minhas contas bancárias. O Bruno ficou branco enquanto lia. "Isso significa que..." murmurou. "Significa que seu pai protegeu legalmente todos os bens dele", explicou o Dr. Ricardo. "A casa não pode ser transferida, vendida ou herdada. Vai permanecer em fideicomisso pelo resto da vida dele." "Isso é impossível. Ele não pode fazer isso." "Pode e fez, senhor Bruno. Tudo está completamente legal." "E o testamento? Também foi modificado. O senhor não é mais o único beneficiário." O Bruno se jogou numa cadeira. "Por que ele faria isso?" O Dr. Ricardo olhou para ele com seriedade. "Seu pai me disse que tinha escutado uma conversa onde vocês planejavam tirar a casa dele e excluir ele da família." A cor sumiu completamente do rosto do Bruno. Ele escutou isso?" "Segundo ele me explicou, o senhor esqueceu de desligar o telefone."
O Bruno lembrou daquela quinta-feira. A ligação, o portão, a conversa com a Patrícia. Meu Deus, sussurrou. Ele escutou tudo. Tudo, confirmou o Dr. Ricardo. O Bruno chegou em casa naquela noite destroçado. A Patrícia estava esperando ansiosa. O que o advogado disse? Onde está seu pai? Patrícia, disse o Bruno com voz quebrada. A gente estragou tudo. Do que você está falando? Meu pai escutou nossa conversa, a de quinta-feira passada. A Patrícia ficou pálida. Que conversa? Quando a gente falou de tirar ele dos almoços familiares. Quando você disse que ele era insuportável. Quando a gente planejou pegar a casa dele. Ai, não, tudo. E agora ele sumiu e protegeu legalmente todas as propriedades dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que nunca vamos herdar a casa. Quer dizer que nosso plano foi para o espaço. Quer dizer que perdemos meu pai para sempre. A Patrícia se sentou devagar. E agora o que a gente vai fazer? Não sei, respondeu o Bruno. Mas acho que perdemos ele mesmo. Enquanto isso, eu estava a 500 quilômetros de distância, me instalando num apartamento pequeno perto da praia em Cabo Frio. Pela primeira vez em anos, me sentia livre. Comenta aí o que vocês acham dessa história. Vocês fariam a mesma coisa no meu lugar? 3 meses depois do meu sumiço, eu tinha criado uma rotina completamente nova em Cabo Frio. Acordava todo dia às 6, caminhava na praia, tomava café num botequim local e depois lia na varanda do meu apartamento com vista para o mar. Pela primeira vez em décadas, ninguém precisava de mim para nada. Ninguém esperava que eu cozinhasse, que limpasse, que desse dinheiro ou que escutasse os problemas deles. Eu era livre. Tinha alugado um apartamento simples, mas confortável, a 3 quadras da praia. O dono, seu Manuel, era um carioca aposentado como eu que não fazia pergunta. Pagava em dinheiro todo mês e isso bastava. Seu Antônio, me disse uma manhã enquanto regava as plantas do prédio, o senhor tem família? Não tenho mais, respondi honestamente. Entendo, concordou sem perguntar mais nada. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Bruno estava enlouquecendo tentando me encontrar. Segundo me contou depois o Dr. Ricardo, meu advogado, o Bruno tinha contratado um detetive particular. Também tinha colocado cartazes em hospitais e publicado anúncios nos jornais. Procura-se Antônio Ferreira, 72 anos, desaparecido há 3 meses. A ironia era que eu não estava desaparecido. Estava exatamente onde queria estar. Um dia, o Dr. Ricardo me ligou no meu telefone novo. Seu Antônio, seu filho está desesperado. Já veio no meu escritório 6 vezes pedindo para eu revelar onde o senhor está. E o que você disse para ele? Que tenho instruções rigorosas de manter sua privacidade. Perfeito. Mais alguma coisa? Ele também tentou contestar legalmente as decisões do senhor. Disse que o senhor não estava em sã consciência quando assinou os documentos. Eu ri pela primeira vez em meses. E o que aconteceu com isso? Nada. A avaliação psicológica que fizemos antes do senhor assinar prova que estava completamente lúcido. Ótimo. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor não sente saudade dos seus netos? Essa pergunta doeu mais que qualquer outra coisa. Todo santo dia, admiti. Mas eles vão ficar bem. Os pais amam eles, mesmo que não amem a mim. E se o Bruno quisesse pedir desculpas? Dr. Ricardo, tem coisa que desculpa não conserta. 6 meses depois da minha partida, o Bruno finalmente parou de me procurar ativamente. Segundo o Dr. Ricardo, tinha aceitado que eu não queria ser encontrado, mas as consequências do meu sumiço continuavam afetando eles. A Patrícia, que dependia da minha ajuda com as crianças e do meu apoio financeiro de vez em quando, agora tinha que dar conta de tudo sozinha. O Bruno trabalhava mais horas para compensar a perda da minha herança futura.
O casamento dele estava se deteriorando. Eles se culpam um para o outro, me contou o Dr. Ricardo durante uma das nossas ligações mensais. O Bruno diz que foi ideia da Patrícia manipular o senhor. A Patrícia diz que o Bruno foi fraco por não defender o senhor. E as crianças? Perguntam pelo senhor o tempo todo. O Bruno fala que o senhor está viajando. 1 ano depois do meu sumiço, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta. O Dr. Ricardo tinha mandado de um endereço que as crianças tinham conseguido. Era do Gabriel, meu neto de 9 anos. Querido vovô, tinha escrito com a letra de criança dele. Não sei onde o senhor está, mas espero que esteja bem. Papai diz que o senhor está viajando, mas mamãe chora às vezes e acho que aconteceu outra coisa. Sinto muito sua falta. Queria que o senhor pudesse vir na minha apresentação na escola. Vou ser um pirata. A Ana Clara também sente saudade. Ela diz que o senhor é o melhor vovô do mundo. Quando o senhor vai voltar? Te amo. Gabriel. Chorei lendo essa carta. Pela primeira vez desde minha partida, duvidei da minha decisão. Meus netos não tinham culpa do que os pais fizeram. Eles me amavam de verdade, sem condição, sem esperar herança. Mas também sabia que se voltasse, o Bruno e a Patrícia iam voltar para os velhos hábitos. Iam me usar para cuidar das crianças quando convinha, mas me excluir das decisões importantes. Não. Tinha tomado a decisão certa. Escrevi uma resposta para o Gabriel, mas mandei para o Dr. Ricardo encaminhar sem revelar onde eu estava. Querido Gabriel, estou bem e sinto muita saudade sua e da Ana Clara. Tive que fazer uma viagem muito longa para cuidar da minha saúde e do meu coração. Quando você crescer, vai entender por que tive que ir embora. Você sempre vai ser meu neto favorito. E a Ana Clara, minha neta favorita. Amo vocês. Vovô. 2 anos depois da minha partida, criei um fundo de educação para os meus netos. Pedi para o Dr. Ricardo administrar discretamente. O Gabriel e a Ana Clara iam receber dinheiro para os estudos universitários, quando fizessem 18 anos, mas o Bruno e a Patrícia nunca iam saber que vinha de mim. Tem certeza disso? Me perguntou o Dr. Ricardo. Absoluta. Meus netos não devem pagar pelos erros dos pais. Agora, 3 anos depois de escutar aquela conversa no telefone que mudou minha vida, vivo em paz perto do mar. Tenho amigos novos que me conhecem como o seu Antônio, o aposentado que veio curtir a praia. Ninguém sabe minha história real. Me arrependo? Não. Sinto falta da minha família? Todo dia. Mas aprendi uma coisa importante. Às vezes, sumir é a única maneira de se encontrar. E você que está me escutando, de que país você é? Conta aí nos comentários se você faria a mesma coisa que eu. Mas deixa eu voltar um pouco na história, porque tem uma coisa que ainda não contei para vocês. Uma coisa que o Bruno e a Patrícia nunca souberam sobre mim. Quando eu disse que nasci pobre no interior de Minas, era verdade. Mas o que eles não sabiam era que durante todos esses anos, enquanto me sacrificava pelo Bruno, eu também estava investindo cada real que sobrava. Minha casa, que eles achavam que valia uns 400 mil reais, na verdade estava avaliada em 1,2 milhão depois de todas as reformas que fiz ao longo dos anos. Mas isso era só o começo. Desde que comecei a trabalhar, sempre guardei 30% de tudo que ganhava. Primeiro na poupança, depois em CDB e, nos últimos anos, em alguns terrenos que comprei no interior. Nunca falei sobre isso com ninguém, nem com a Maria quando ela era viva. Tinha 3 terrenos em cidades que estavam crescendo. Um em Atibaia, que comprei por 50 mil dólares há 15 anos e agora valia 300 mil réis. Outro em Campos do Jordão, que paguei 80 mil e valia 450 mil réis. E um terceiro em Petrópolis, que consegui por 120 mil e agora valia mais de 600 mil réis. No total, meu patrimônio passava dos 2,5 milhões.
O Bruno sempre achou que eu era um aposentado comum, vivendo da pensão do INSS de 3.200 ralhas por mês. Ele não fazia ideia que eu tinha uma carteira de investimentos que rendia quase 8.000 mensais. Por que nunca contei? Porque aprendi desde cedo que dinheiro muda as pessoas e queria que meu filho me amasse pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Que ironia, né? No final, descobri que ele não me amava nem por quem eu era. Durante aqueles dias entre escutar a conversa e sumir, não tomei apenas providências legais. Também fiz alguns telefonemas estratégicos. Liguei para o meu corretor de imóveis, o Carlinhos, que cuidava dos meus terrenos. Seu Antônio, como vai? Faz tempo que não nos falamos. Tô bem, Carlinhos. Quero vender 2 dos 3 terrenos, o de Atibaia e o de Campos. Puxa, aconteceu alguma coisa? O senhor sempre disse que eram para deixar de herança. Mudei de planos. Consegue vender rápido? Com certeza, o mercado está aquecido. Em 2 semanas resolvo tudo. Perfeito. E quero tudo em dinheiro vivo. Dinheiro vivo? Mas, seu Antônio, é muito dinheiro. Quase 750 mil. É assim que quero. Também liguei para o gerente do banco onde tinha minhas aplicações. Senhor Ferreira, o senhor quer resgatar tudo, mas são mais de 400 mil ralhos investidos. Quero sim. E transferir tudo para outro banco. Posso perguntar o motivo? Questões pessoais. Na semana que antecedeu meu sumiço, recebi 1,1 milhão reais em espécie da venda dos terrenos e do resgate dos investimentos. Guardei 200 mil reais em casa, em cofres que instalei discretamente. O resto, transferi para o Banco do Brasil de Cabo Frio, onde já tinha aberto uma conta nova. O Bruno achava que eu tinha sumido sem dinheiro, desesperado. Na verdade, eu tinha mais dinheiro líquido do que ele ia ganhar trabalhando pelo resto da vida. Também fiz outras providências que eles nunca descobriram. Contratei uma empresa de segurança para monitorar minha casa vazia. Se alguém tentasse invadir ou ocupar, eu saberia imediatamente. Deixei instruções para o Dr. Ricardo para que os impostos da casa fossem pagos automaticamente da minha conta nova. A casa ia continuar em perfeito estado legal, mesmo comigo longe. E fiz algo que talvez vocês achem cruel. Mandei um investigador particular ficar de olho no Bruno e na Patrícia. Queria saber como eles reagiriam à minha ausência, se iam sentir remorso ou se iam apenas ficar frustrados por não conseguirem minha herança. O relatório que recebi 2 meses depois confirmou meus piores temores. O filho demonstra mais preocupação com as consequências financeiras da ausência do pai do que com o bem-estar dele, escreveu o investigador. Foi visto consultando outros advogados sobre como quebrar o fideicomisso. A nora fez comentários para vizinhos sobre como a situação atrapalhou os planos da família. Eles não estavam com saudade de mim, estavam com raiva de terem perdido a herança. Mas teve uma coisa no relatório que me emocionou. As crianças perguntam constantemente pelo avô. O menino foi visto chorando no quarto, dizendo que sente falta das histórias que o avô contava. A menina fez um desenho do avô e pediu para a mãe mandar pelo correio, mas não sabia o endereço. Meus netos realmente sentiam minha falta. Eles eram as únicas pessoas genuínas em toda essa história. Foi por isso que decidi criar o fundo educacional. Se os pais não mereciam meu dinheiro, pelo menos eu garantiria o futuro das crianças. 6 meses depois do meu sumiço, o investigador me mandou uma informação que me surpreendeu. O Bruno tinha voltado a frequentar a igreja. Segundo o relatório, ele procurou o padre para conversar sobre problemas familiares e arrependimento. Será que finalmente tinha caído a ficha do que tinha feito? Mas mesmo se fosse verdade, já era tarde demais. Algumas palavras não podem ser desfeitas. Algumas feridas não cicatrizam com desculpas. Hoje, vivendo aqui em Cabo Frio,
Acordo todo dia sabendo que tomei a decisão certa. Tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelos próximos 20 anos. Minha casa no Rio continua protegida legalmente. Meus netos terão educação garantida. E eu tenho a coisa mais preciosa de todas: minha dignidade. O que vocês acham dessa reviravolta? Esperavam que eu tivesse todo esse dinheiro guardado? Conta aí nos comentários se vocês já passaram por algo parecido. 1 ano e meio após minha partida, aconteceu algo que mudou completamente o jogo. O Bruno perdeu o emprego. A empresa onde ele trabalhava há 12 anos como gerente de vendas fechou uma filial e ele foi um dos demitidos. Com 45 anos e 2 filhos para sustentar, não estava fácil encontrar outro trabalho que pagasse os mesmos R$ 8.500 por mês. Foi aí que a realidade bateu na porta deles. Sem minha ajuda financeira ocasional, sem a perspectiva da herança e agora sem o salário principal da família, eles começaram a sentir o verdadeiro peso das escolhas que fizeram. O Dr. Ricardo me ligou para contar: "Seu Antônio, seu filho está passando por dificuldades financeiras. Teve que tirar as crianças da escola particular." "E daí?" respondi friamente. "Ele me procurou perguntando se havia alguma possibilidade de o senhor reconsiderar." "Reconsiderar o quê?" "O testamento, a volta para casa, uma reconciliação." "O que você disse para ele?" "Que não tenho autorização para negociar nada, que as decisões do senhor são irrevogáveis." "Perfeito. Seu Antônio, posso falar uma coisa?" "Fale." "As crianças estão sendo prejudicadas. Elas não têm culpa dos erros dos pais. Por isso, criei o Fundo Educacional. Quando fizerem 18 anos, vão ter dinheiro suficiente para a melhor universidade do país, mas até lá que aprendam o valor das coisas." 2 semanas depois dessa conversa, recebi algo que não esperava: uma carta manuscrita do Bruno. O Dr. Ricardo tinha encaminhado. "Pai", começava a carta, "sei que não mereço seu perdão, mas preciso tentar. Todos os dias me arrependo da conversa que o senhor escutou. A Patrícia e eu estávamos errados, completamente errados. O senhor dedicou a vida inteira para mim, e eu retribuí com ingratidão. Agora, sem trabalho, sem o senhor, sem perspectiva de futuro, entendo o valor de tudo que perdi. Não é sobre dinheiro ou herança. É sobre ter perdido o melhor homem que conheci na minha vida. Se houver alguma possibilidade de conversar, por favor, me dê essa chance. Seu filho que te ama, Bruno." Doeu ler aquela carta. Doeu mais do que imaginei que poderia doer. Mas eu conhecia meu filho. Sabia quando ele era sincero e quando estava desesperado. E aquela carta cheirava a desespero, não a arrependimento genuíno. Guardei a carta numa gaveta e não respondi. 3 meses depois, aconteceu algo que testou minha resolução. O Gabriel, meu neto, agora com 10 anos, apareceu na porta do consultório do Dr. Ricardo, sozinho. "Moço", disse para a secretária, "eu quero falar com um advogado que conhece meu vovô." O Dr. Ricardo me ligou imediatamente. "Seu Antônio, seu neto está aqui no meu escritório. Veio sozinho. Diz que quer falar com o senhor." Meu coração quase parou. "Como ele conseguiu o endereço?" "Deve ter visto nos documentos que entreguei para o Bruno. É uma criança esperta." "O que ele quer?" "Quer saber onde o senhor está. Diz que tem uma coisa importante para falar." Fechei os olhos, lutando contra as lágrimas. "Fala para ele que eu estou bem, que amo ele e a Ana Clara, mas que não posso voltar agora." "Só isso?" "Só isso." Segundo o Dr. Ricardo me contou depois, o Gabriel chorou quando recebeu o recado, mas disse algo que me partiu o coração. "Fala pro meu vovô que eu entendo. Papai e mamãe foram ruins com ele, mas quando eu crescer, vou procurar ele." Naquela noite, em Cabo Frio, chorei como não chorava desde a morte da Maria.
Meus netos estavam pagando pelo preço da estupidez dos pais, mas mesmo assim não podia voltar. Se voltasse por pena, por saudade, por amor aos netos, o Bruno e a Patrícia entenderiam que manipulação emocional funcionava comigo. E aí voltaríamos ao ponto de partida. 6 meses depois dessa visita do Gabriel, o Dr. Ricardo me ligou com uma notícia surpreendente. Seu Antônio, a Patrícia quer se separar do Bruno. Como é? Ela disse que não aguenta mais a pressão financeira, que se casou esperando uma vida confortável e agora está vivendo de aperto, quer a guarda das crianças e pensão alimentícia. E o Bruno? Tá desesperado. Disse que sem as crianças não tem mais nada na vida. Essa notícia me deixou confuso. Por um lado, sentia uma satisfação amarga vendo o casamento que conspirou contra mim se desmoronando. Por outro, sabia que meus netos iam sofrer com a separação. Dr. Ricardo, quero que você faça uma coisa. O quê? Procure a Patrícia. Diga que tem uma proposta. Que tipo de proposta? Se ela deixar as crianças com o Bruno e não pedir pensão, vou garantir que ela receba 2.000 reais por mês durante 5 anos. Mas só se ela sair da vida deles completamente. Seu Antônio, meus netos são melhor sem uma mãe interesseira. E o Bruno vai aprender a valorizar o que tem quando estiver criando ele sozinho, como eu criei ele. E se ela aceitar? Aí vamos ver se meu filho aprendeu alguma coisa sobre ser pai de verdade. A Patrícia aceitou a proposta em 2 dias. Por 120.000 reais ao longo de 5 anos, ela abriu mão da guarda das crianças e saiu de cena. Agora o Bruno estava exatamente onde eu estive 30 anos atrás. Pai solteiro, sem dinheiro, com 2 crianças para criar. A diferença é que ele tinha uma coisa que eu não tive. Um pai que, mesmo longe, ainda estava cuidando dele, mesmo que ele nunca soubesse disso. 2 anos e meio depois da minha partida, chegou a hora da verdade. O Gabriel fez 12 anos e a Ana Clara, 10. O Bruno, agora pai solteiro há 1 ano, conseguiu um emprego novo, mas ganhando apenas 4.500 reais por mês. Estava lutando para criar as 2 crianças sozinho, morando num apartamento alugado pequeno. Foi quando o doutor Ricardo recebeu instruções minhas para fazer algo que mudaria tudo. Doutor Ricardo, quero que você entregue uma carta para o Bruno, mas não qualquer carta. Quero que entregue junto com os extratos bancários dos últimos 3 anos. Extratos bancários? Quero que ele saiba exatamente quanto dinheiro eu tenho, quanto gastei protegendo ele e as crianças sem ele saber, e quanto ele perdeu por ter me tratado como um estorvo. Seu Antônio, tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Na carta escrevi tudo, cada detalhe dos últimos 3 anos. Bruno, chegou a hora de você saber a verdade. Enquanto você me procurava desesperado, achando que eu tinha sumido sem dinheiro, eu estava em Cabo Frio com mais de 1 milhão guardado. Terrenos que vendi, investimentos que resgatei, dinheiro que economizei durante décadas enquanto me sacrificava por você. Quando você perdeu o emprego, foi eu quem paguei para a empresa de segurança proteger nossa casa. Foi eu quem garantiu que os impostos continuassem em dia. Foi eu quem ofereceu 120.000 para Patrícia sair da vida de vocês, porque sabia que ela só ia trazer sofrimento para os meus netos. O fundo educacional de 300.000 que o Gabriel e a Ana Clara vão receber, sou eu. Os 2.000 mensais que você não sabe de onde vem para complementar seu salário, sou eu transferindo automaticamente. Durante 3 anos você achou que estava lutando sozinho. Na verdade, eu nunca parei de ser seu pai. A diferença é que agora faço isso sem precisar escutar que sou um estorvo insuportável. Se tivessem me respeitado, se tivessem me valorizado, hoje estaríamos todos juntos dividindo uma vida confortável.
Em vez disso, vocês escolheram me ver como um obstáculo. Agora vivem as consequências dessa escolha. PS, a casa que vocês queriam tanto vale 1,2 milhão de euros hoje. Mas como está em fideicomisso irrevogável, quando eu morrer vai ser doada para uma instituição de caridade. Vocês não vão ver um centavo. Junto com a carta, mandei todos os comprovantes. Extratos bancários mostrando o dinheiro que eu tinha. Recibos dos pagamentos que fiz secretamente. Contratos dos terrenos vendidos. Tudo. O Dr. Ricardo entregou pessoalmente. Segundo ele me contou, o Bruno leu a carta 3 vezes antes de entender completamente. Depois ficou em silêncio por 20 minutos, apenas olhando os documentos. Ele não disse nada? Perguntei. Apenas uma coisa. Meu Deus, o que eu fiz? Naquela mesma semana, o Bruno fez algo que não esperava. Vendeu o carro, juntou o dinheiro que tinha e veio para Cabo Frio me procurar. Não sabia meu endereço exato, mas sabia que eu estava na cidade. Passou 3 dias percorrendo hotéis, pousadas, imobiliárias, perguntando por Antônio Ferreira. Na quinta-feira de manhã, eu estava tomando café no meu botequim preferido quando o vi. 3 anos mais velho, cabelo grisalho, emagrecido. Parecia ter envelhecido 10 anos. Nossos olhares se cruzaram através da vidraça. Ele me viu, parou e começou a chorar ali mesmo na rua. Entrou no botequim devagar, como se tivesse medo que eu fosse embora. Pai, disse com voz embargada. Bruno, respondi friamente. Posso sentar? É um país livre. Ele se sentou na minha frente. Chorava sem tentar esconder. Pai, eu li tudo, entendi tudo. O senhor nunca me abandonou. Eu que abandonei o senhor. Fiquei calado. 3 anos, pai? 3 anos achando que estava lutando sozinho e o senhor sempre esteve lá, pagando nossa segurança, nossa casa, ajudando com dinheiro. E eu chamei o senhor de estorvo. Você não me chamou de estorvo, corrigi. Sua mulher chamou. Você apenas concordou. É pior ainda, disse baixando a cabeça. Um homem que não defende o próprio pai não é homem. E o que você quer agora, Bruno? Que eu volte porque descobriu que tenho dinheiro? Não, pai. Quero que o senhor volte porque eu finalmente entendi quem é o senhor. Entendi o que perdi. Não é sobre dinheiro. Nunca foi. Então, sobre o que é? É sobre ter perdido o melhor homem que já conheci. É sobre ter perdido meu pai por pura ingratidão. Levantei da mesa. Bruno, você perdeu o direito de me chamar de pai no dia que concordou que eu era um estorvo na vida de vocês. Pai, por favor. Não existe mais pai, Bruno. Existe Antônio. E Antônio aprendeu a viver muito bem sem família. Saí do botequim deixando ele ali. Mas sabia que nossa história ainda não tinha terminado. Porque pela primeira vez em 3 anos, tinha visto arrependimento genuíno nos olhos dele. A pergunta era, seria suficiente? Bruno ficou em Cabo Frio por uma semana inteira. Todos os dias ele aparecia no botequim onde eu tomava café, sentava numa mesa do outro lado e ficava lá. Não tentava falar comigo, não insistia, apenas ficava. No 3º dia, perguntei para o seu João, dono do botequim. Aquele homem ali está incomodando? Que nada, seu Antônio. Ele pede um café, fica 2 horas, paga certinho e vai embora. Educado que só. No 5º dia, não aguentei mais. O que você quer? Bruno, quero mostrar para o senhor uma coisa, disse, tirando o celular do bolso. Era um vídeo dos meus netos. O Gabriel e a Ana Clara, agora com 12 e 10 anos. Vovô, dizia o Gabriel olhando para a câmera. O papai disse que achou o senhor. Disse que o senhor tá bravo com a gente. Eu sei que não é com a gente. É com o papai e a mamãe. Eles foram ruins com o senhor. Mas a gente te ama. Se o senhor não quiser voltar, eu entendo. Mas quando eu fizer 18 anos, vou procurar o senhor. Prometo.
A Ana Clara aparecia no vídeo com os olhos vermelhos de tanto chorar. Vovô, eu fiz um desenho do senhor todo dia durante 3 anos. Tenho uma caixa cheia. Quando o senhor quiser, eu mostro. Te amo, vovô. Fechei os olhos para não chorar na frente dele. Bruno, isso é chantagem emocional. Não, pai, é a verdade. As crianças nunca pararam de amar o Senhor. E eu aprendi o que é ser pai sozinho. Aprendi o sacrifício que o Senhor fez por mim durante 30 anos. E daí que agora sei que o Senhor é o homem mais forte que conheço. E sei que fui o pior filho do mundo. Não foi o pior, Bruno, mas foi ingrato. Fui, e se o Senhor me der uma chance, vou passar o resto da vida compensando isso. Como? Primeiro, vendendo o apartamento onde moro e indo morar numa casa menor. Vou usar o dinheiro para devolver pelo menos parte do que o Senhor gastou conosco nesses 3 anos. Não precisa. Preciso sim. Segundo, as crianças vão saber a verdade sobre o Senhor. Vão saber que o avô delas é um homem digno que foi desrespeitado pela própria família, mas mesmo assim nunca deixou de cuidar deles. E terceiro, se o Senhor aceitar voltar, vou fazer questão que todo domingo seja do Senhor, não mais almoço de família onde o Senhor era tolerado. Domingo vai ser o dia do vovô, onde as crianças e eu vamos escutar suas histórias, seus conselhos e aprender com o Senhor. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Bruno, você fala bonito agora. Mas e quando aparecer outra Patrícia na sua vida? E quando alguém falar mal de mim de novo? Nunca mais, pai. Juro pela memória da minha mãe. Jurar é fácil, Bruno. Provar é que é difícil. Então me dê a chance de provar. Olhei para ele por muito tempo. Vi nos olhos dele algo que não via há anos. Humildade genuína. Tá bem, disse finalmente. Mas com condições. Todas as que o senhor quiser. Primeira, eu volto, mas não para ser o vovô bonzinho que dá dinheiro e não reclama de nada. Volto para ser respeitado como patriarca da família. Sim, senhor. Segunda, minha casa continua em fideicomisso. Quando eu morrer, ela vai mesmo para a caridade. Vocês que se virem. Entendo, pai. Terceira, quero todos os finais de semana com meus netos. Não para ajudar você, para ser avô deles. Claro. E quarta, nunca mais vou tolerar desrespeito. Da próxima vez que alguém falar mal de mim na minha própria família, sumo para sempre. E aí não tem volta. Nunca mais vai acontecer. 3 semanas depois, voltei para o Rio de Janeiro. A casa estava exatamente como deixei, graças à empresa de segurança que contraei. As plantas do jardim estavam cuidadas, cortesia do jardineiro que o Dr. Ricardo contratou com meu dinheiro. Quando entrei pela porta, senti algo que não sentia há 3 anos. Estava em casa. No primeiro domingo após minha volta, o Gabriel e a Ana Clara chegaram correndo quando me viram. "Vovô!" gritaram em coro, me abraçando com força. Chorei sem vergonha nenhuma. "Senti saudade de vocês", disse. "E nós do Senhor, vovô", respondeu a Ana Clara. "Olha", disse mostrando uma caixa grande. "São todos os desenhos que fiz do Senhor." Durante o almoço, o Bruno fez questão de contar para as crianças a verdade. "O vovô de vocês", disse, "é o homem mais generoso que existe. Durante 3 anos, mesmo longe, ele cuidou de nós, pagou nossa segurança, nossa casa, mandou dinheiro para a gente. E tudo isso depois que papai foi muito ruim com ele." "Por que você foi ruim com o vovô, papai?" perguntou o Gabriel. "Porque fui burro, filho, mas aprendi a lição. Hoje, 2 anos depois da minha volta, nossa família é completamente diferente. O Bruno virou um pai melhor e um filho melhor. As crianças me respeitam não por medo, mas por amor genuíno. E eu
Eu recuperei minha dignidade. Ainda tenho meus 800.000 ialhailas guardados. Ainda recebo meus rendimentos mensais. Ainda sou dono da minha vida. A diferença é que agora sei exatamente quanto valho para minha família. E eles também sabem. Às vezes é preciso sumir para descobrir quem realmente liga para você. E às vezes é preciso perdoar para recuperar o que é mais importante: o amor verdadeiro. Cuénteme en los comentarios. ¿Ustedes habrían perdonado? ¿Desde qué país me están escuchando? Esta historia me dolió mucho, pero al final me enseñó que la dignidad no tiene precio. Y recuerden, nunca permitan que nadie los trate como estorbo, ni siquiera su propia familia.